Não precisa ter medo, não. Palavrão a gente não vai falar. Eu me chamo Marta Mulhuli e nós estamos aqui pela graça de Deus e somos moçambicanos, nascemos em Moçambique, crescemos em Moçambique e foi lá onde o Senhor nos alcançou. E louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos visitando pela primeira vez essa igreja. E a nossa língua não é português. Temos as nossas primeiras línguas, que não são exatamente dialetos, mas são línguas. Então, nós falamos as nossas línguas e o português nós aprendemos na escola. Então, não nascemos, o nosso dia a dia, a gente não fala português, a gente fala as nossas línguas. Então, no mínimo, o moçambicano fala 2 a 3 línguas e o português, porque a mãe pode ser de uma tribo, o pai de uma tribo, e morar num outro lugar onde se fala outra língua, então nós aprendemos todas essas línguas. Eu vou assim, acho que o Horácio depois vai tomar o lugar. Eu vim com ele para ele interpretar para mim a música que eu vou cantar, né? Que diz assim: Tuarisano Ocieso. Anunciai a Jesus Cristo. Vulanitaena. Falai de Jesus. Kulukumbawa Matilo. Senhor dos Senhores. Kinsamelaniena. Prostrai-vos diante dele. Vadweleni vamatiku leswaku Yesu avaranza. Digo a todos os povos que Jesus nos ama. Wavanyikanzaka lehenhla. Ele reserva tesouro no céu. Mudzuniseni mumubela mandla. Que ele seja louvado, que ele seja aplaudido. Itinzimi natissimo. Nas diversas línguas e em cânticos. Muvajela leswaku Yesu wavanyikanzaka lehenhla. Vocês no céu. Essa é uma música de missões. Nós, os moçambicanos, cantamos e fazemos as nossas músicas de acordo com o momento que nós vivemos. Então, cada momento que nós vivemos, nós fazemos as músicas de acordo com as situações que nós vivemos e transformamos isso em música. E como temos muitas igrejas onde não tem obreiros, às vezes não tem uma pessoa só que sabe ler, então nós usamos a música. Talvez não temos condições de mandar aquele obreiro, então eles se reúnem e aí cantam uma música e pregam e compartilham em cima daquela música. Então é muito forte, mas depois eu passo a palavra para o Horácio. Levaria muito tempo para falar de mim, ou talvez contar algumas coisas. O Horácio vai contar um pouco. Para nós é muito complicado falar no Brasil. Não é fácil, porque em Moçambique nós temos horário para começar, mas não temos horário para terminar. Porque nós não temos muito condições para ir à lanchonete, para a pizza. Então, nós não temos pressa. O melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Com isso, eu não quero te condenar, é o seu contexto, e você pode viver isso com toda a liberdade. É o meu contexto que me faz viver dessa maneira. E talvez hoje, se você me perguntar, Marta, você gostaria que o seu país desenvolvesse e tivesse tudo que o Brasil tem? Não sei. Não sei se diria sim ou não. Porque talvez, quando chegarmos a esse ponto, nós vamos perder a essência e a busca do Senhor. Hoje nós sabemos que antes de ir para o hospital, quando nós estamos doentes, vamos à procura de uma igreja, à procura de um pastor. A nossa expectativa é que Deus possa nos curar. Diferentemente de muitos brasileiros que já vivem com uma farmácia em casa. É totalmente diferente do nosso contexto. Então, no Brasil, as pessoas têm horário para terminar, está certo, e nós respeitamos isso. Mas temos esse choque, porque o Brasil é assim: Senhor,
Fala comigo das 6 às 8, 8:30. Depois disso, deixa para outro dia. Mas eu fico imaginando, e no dia que você tiver uma necessidade de chegar diante de Deus e falasse para Ele, Deus, eu preciso da sua intervenção sobre a minha vida, e Ele falasse para você, filha, filho, acabou o tempo. Volta no outro dia. Não sei como seria isso, mas mais uma vez, eu não te julgo, eu respeito o seu jeito. Por isso a gente não vai fazer o culto africano aqui. Só vamos fazer quando vocês chegarem lá, porque lá não tem jeito. Você vai ter que ficar num culto de 6, 7 horas de tempo. E vai ser muito bom. Mas nós não vamos fazer isso aqui, porque corremos o risco de ficarmos aqui sozinhos. E isso não vai ser muito bom, né? Mas eu quero dizer que missões aprendi a encarar como um estilo de vida, não um programa na minha vida. Quando eu nasci num país tão complicado, onde quando hoje nós falamos da pobreza, da miséria da África, existem pessoas que dizem, não, Marta, mas o Brasil também tem pobreza, tem necessidade. Não tem como você comparar essas duas realidades. O Brasil planta e colhe. O Brasil não teve guerra. O Brasil tem má distribuição de renda. Não há guerra, não se destruíram pontes, nem estradas. É totalmente diferente. A fome que vocês podem considerar aqui é totalmente diferente da fome da África. E quando um dia eu nasci, eu me vi naquela situação, debaixo do nível da pobreza, debaixo da guerra, de um sofrimento total, onde os meus sonhos eram apenas ter um pão e chá para comer. E esse era o meu grande sonho. E eu perguntava para o Senhor, Deus, por que o Senhor me fez nascer neste lugar? Será que não havia um lugar melhor que eu pudesse nascer? Como se não bastasse, por que me fez nascer na África, um continente cheio de conflitos, não um continente pobre, mas um continente empobrecido? Senhor, não havia melhor família para que eu nascesse. Eu não entendia o plano de Deus para a minha vida, até que um dia eu entendi que eu tinha nascido no lugar certo, no momento certo, na geração certa, na casa certa. Levou um processo na minha vida. E esse processo me levou a sair de sonhos muito rasos da minha vida a sonhos maiores. Que o meu sonho hoje não é carro, não é casa. O meu sonho é fazer a vontade de Deus. É saber que eu não nasci para viver e morrer. Eu nasci para viver a graça de Deus e impactar a minha geração, não para fama, mas para que a glória do Senhor se manifeste na minha geração. E aí sim, irei embora, grata a Deus. Então hoje os meus sonhos são esses. Eu vi a missionária perguntar, quem está disposto a ir para a Bolívia? Eu tinha entendimento, todo mundo pode ir onde quiser, em qualquer momento. Mas as pessoas ficaram... Ir para a Bolívia? Eu não tenho dinheiro. Como irei? Eu tenho a minha casa, os meus filhos. Na hora, eu acredito que muita coisa, em pouco tempo, você começou a pensar e falou, eu não tenho condições de ir. É isso que vem. Mas quando você começa a sair dessa mente tão pequena, tão medíocre, você começa a sonhar os sonhos de Deus, as coisas mudam na sua vida. É isso que aconteceu na minha vida. Levaria muito tempo aqui para contar. O Horácio vai contar mais um pouco, mas eu quero cantar, porque eu gosto de cantar. Depois de muito tempo, depois do meu país passar por 16 anos de guerra, onde nós fomos privados de orar, você não sabe o que é ter vontade de orar e você não poder orar. Você não sabe o que é ter vontade de estar com alguém para orar junto e você ser impedido de fazer isso. Por isso, ser crente no Brasil é fácil, é cômodo, é muito fácil. Por isso que as pessoas fazem quando lhes apetece, servem ao Senhor quando elas querem e fazem quando sentem vontade. Mas quando você experimenta um momento de ser privado
você começa a valorizar muito mais. Então, nós cantamos, porque nós tivemos esse momento em que um dia chorei para minha mãe, com tantos filhos que ela tinha. Ela não tinha nada, quase que todos nós íamos morrer. Somos sobreviventes da guerra. E quando vocês veem as bandeiras, às vezes parece um programa apenas da igreja, mas nós somos gratos hoje por pessoas que oraram por nós, sem nos conhecer, e nos pouparam das guerras e sobrevivemos, porque alguém colocou o joelho no chão e se lembrou de nós. E essas pessoas, Deus jamais esquecerá delas. Eu louvo a Deus por isso. Então, um dia, quando minha mãe falou, vamos orar, eu disse, eu não quero orar, eu quero comer. Ela disse, não tenho comida. Eu falei, mas eu não quero orar, eu quero comer. Até que me convenceu a ir no lugar do esconderijo, para ali começarmos a orar. As orações não de 5, não de 10 minutos, mas do dia inteiro, porque não tinha mais nada para fazer. E quando chegamos ali, eu comecei a orar. No primeiro momento, tão contrariada como adolescente, mas depois o tempo foi passando. E quando o tempo ia passando, a minha fome física foi desaparecendo. Eu comecei a entender e a experimentar algo diferente. E eu falei, algo diferente está acontecendo. Eu sempre aprendi que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, mas o que eu estou vivenciando aqui não é só alimento para a nossa alma, eu estou sentindo alimento para o meu físico, eu me sinto saciada. E a partir dali, a casa do Senhor e a oração passou a ser o melhor lugar para a minha vida, porque eu tive uma experiência com Deus e outras experiências. Mas eu vou cantar a música que eu falei. Eu canto, eu falo, o moçambicano, ele canta muito, aliás, o africano, nós cantamos quando alguém nasce, nós cantamos quando alguém casa, nós cantamos quando alguém morre, tudo é motivo de cantar. Por quê? Porque tudo pode nos ser tirado, mas o canto e o louvor ninguém pode tirar de nós. Isso é o que nos faz continuarmos firmes no Senhor. Pode colocar. Glória a Deus. Sim.
acabar 5, 6 horas debaixo das árvores, sem templo. Se a gente tivesse templos como vocês, aí que não sairíamos mesmo. Mas deixa eu só cantar a última música e já vou passar para o Horácio. Não vou precisar interpretar, porque canto mesmo em português. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Diga ao pobre, eu sou rico. Diga ao cego, eu posso ver. Aleluia. Porque é isso que Deus tem feito em mim. Jesus Cristo Rei de Deus, Hosana ao Cordeiro de Deus, Hosana, Jesus Cristo Rei de Deus. Diga ao fraco,
Pai, eu te dou graças nesta noite, Pai. Eu louvo e exalto o seu nome poderoso, Pai. Quero que te glorificar, Senhor, nesse momento, Pai, que nós nos reunimos na sua presença, na presença do Pai. Espírito Santo de Deus, venha tocar cada coração, cada vida. Venha operar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Venha endireitar as nossas veredas, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Que os céus se abram para nós, Pai. Possamos olhar para o céu. Dizer, realmente Jesus Cristo reviveu. Ele vive! Ele vive. Ele está presente aqui nesta noite, Pai. Obrigado, Pai. Senhor, eu te louvo pelo privilégio de poder estar na sua casa. Nesse lugar, Pai, onde o Senhor ordena a bênção, onde o Senhor ordena a vida. Obrigado, Senhor, por estar neste lugar, onde o seu nome é adorado, onde podemos sentir a sua presença. Te louvo, te glorifico, exalto o seu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Eu louvo a Deus por poder estar aqui nessa noite. Sou africano, moçambicano, nascido em Moçambique. Sou da tribo Machope, uma tribo guerreira. Venho de um lugar muito sofrido, de uma família escravizada pelo diabo, não só pela colonização portuguesa. Nossos pais, nossos avós, aliás, nossos bisavós, avós, alguns foram trazidos para o Brasil como escravos, e numa dificuldade tremenda de a gente aceitar o Evangelho, porque o Evangelho veio na cola do colonialismo, veio na cola daqueles que matavam, que destruíam famílias, que criaram muita desgraça. A minha família falou, não vamos aceitar esse Deus, porque não existe um Deus que mata. Vamos continuar com os nossos deuses africanos, porque pelo menos nos protegem, fazendo sacrifícios, já tem sacrifícios humanos, numa perdição tremenda, numa pobreza profunda. Mas eu dou graças a Deus, porque hoje eu conheço a Jesus. A gente poderia contar a nossa história. É uma história longa, muito sofrida, porém é uma história de vitória em Cristo Jesus. Porque eu sou a primeira geração na minha família de mudança, de transformação para uma nova vida. Porque realmente a coisa era muito difícil. Eu lembro, o meu pai falou para mim, falou, a sua esposa, a Marta, o seu filho, o primeiro filho, eles deverão morrer em sacrifício para o bem da família, para poder salvar essa geração. Falei, pai, não, isso não vai acontecer mais. Porque a palavra de Deus diz que alguém morreu por nós. Essa pessoa é Jesus. Ele falou, não é possível. Não é possível. Mas graças a Deus a Marta está aqui, está viva. O meu filho também. Eu também estou aqui. Nós poderíamos contar muitas experiências dos anos de guerra, dos milagres tremendos que Deus fez na nossa vida. Mas hoje eu quero trazer um desafio para você. Palavra de Deus que tem colocado no meu coração para a sua vida. Claro, creio que teremos tempo, noutra oportunidade, e poderemos compartilhar muito mais. Eu vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Nós pertencemos a uma igreja nativa, Ministério Ebenezer de Moçambique. Eu estava vendo aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7,12. Essa é a nossa senha. É o nosso grito de guerra, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu fiquei feliz, né? Não se vê bem, mas está aí, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós somos o Ebenezer, lá em Moçambique,
e quero mostrar um pouquinho do trabalho. O continente africano é constituído de povos. Cada povo tem a sua língua, cada povo tem a sua cultura, os seus costumes, totalmente diferente de um povo para o outro. O que aconteceu é que os colonizadores dividiram, pegaram a régua e foram dividindo os países, às vezes cortando no meio uma tribo, uma parte ficando de um lado e do outro, e puseram a língua. Meu Deus, foi uma bagunça que aconteceu total. Mas continuam os grupos, continuam os povos, continuam as línguas, e nós temos trabalhado com esses povos. Os xanganas, os rongas, os macuas, e você vai ver alguns dos povos com que nós temos trabalhado. Hoje vou mostrar sobre a maior tribo animista do mundo. O que é isso? Se você estudar na escola, você vai ouvir muitas coisas, tribo animista. Mas deixa eu explicar o que é tribo animista, para você saber. Tribo animista é um lugar onde as coisas têm vida. Tudo tem vida, onde as plantas têm vida, onde as coisas se mexem, onde as coisas se movimentam, onde se comunica com os animais, onde as árvores obedecem ordens, onde a coisa acontece. É tribo animista. É um lugar tremendo, né? Tremendo para pegar o Evangelho e para mostrar o poder de Cristo Jesus nesses lugares. Então, a maior tribo animista, que são os macuas, é uma das tribos que nós trabalhamos lá. E, claro, temos trabalhado com outros povos. Vamos mostrar um pouquinho. A minha esposa Marta trabalha com um projeto de assistência social, que assiste crianças órfãs e crianças que vivem em situação difícil. 54% da população de Moçambique é constituída de pessoas com a idade compreendida entre 0 e 14 anos. 54%. Por quê? Onde que estão os adultos? Muitos adultos morreram, muitos por doenças curáveis. Muitas crianças ainda morrem de diarreia hoje. Não vou falar da fome. Fome é um caso muito sério. Malária, e tivemos uma guerra também de 16 anos, em que homens jovens foram mortos. E como falou a Marta, nós somos sobreviventes. A nossa população é super jovem. E tem muitas mulheres e poucos homens. E, claro, né, a Marta teve essa graça de achar esse homem no meio dos poucos, né? Ok, tá bom, essa é outra conversa. Mas tá... tá bom. Tá bom, nós vamos passar o vídeo, tem a legenda, você vai ver, eu vou comentar um pouquinho e vou compartilhar a palavra de Deus dentro do tempo.
Então, como você pode ver, é um pouquinho do trabalho que nós temos desenvolvido nas aldeias e no meio de diversos povos, e sempre vamos com uma equipe e vamos trabalhando e vamos implantando igreja. A questão da mobilidade é um caso sério, falta de condução. Não estou falando de ônibus. A gente tem um meio de transporte lá que chama My Love. Acho que quem entende de inglês sabe o que significa My Love. Então o pessoal fica lá, como chama aqui no Brasil? Na caçamba, todo mundo fica lá. E quando o carro vai indo no solavago, você é obrigado a abraçar qualquer um que estiver na sua frente para não cair. Então você fala, eu vou de My Love. Então, porque é assim, e é muito difícil. Então o que a gente faz? Nós vamos nos lugares, vamos implantando igrejas, assim, a cada distância de 7, 10 quilômetros, para que as pessoas possam cultuar lá, e deixamos obreiros. Hoje temos uma média de 30 igrejas, não conseguimos avançar mais porque falta obreiros. Não é como no Brasil, lá a gente não tem obreiro disponível, não tem pastor disponível. Se você quiser um pastor, você tem que treinar o pastor, tem que treinar o obreiro, e leva tempo, muito tempo treinando, e vamos colocando nas igrejas, e graças a Deus estamos indo. A igreja está crescendo. Você viu os macuas? Alguma curiosidade que você tenha visto? Você viu as moças lá com o rosto pintado? É um cosmético natural que se tira da raiz de uma árvore, vão raspando e sai um pó, junta com água e coloca no rosto. Gente, o rosto fica liso, lindo, lindo, lindo demais. Olha, eu não trouxe o pó, não vão me perguntar no final. Então, mas é algo lindo demais que faz as mulheres macuas. E outra coisa que você pode ter notado, algumas coisas eu não noto porque eu sou de lá. Você viu a estatura dos macuas? Eu lá entre os macuas, eu sou meio gigante, né? Eu me sinto bem entre os macuas. Eu fico bem grandão. Mas o que é? É um povo diferente, com características diferentes. Uma organização cultural totalmente diferente, uma organização social totalmente diferente. Uma particularidade que existe entre os macuas, eles seguem a linhagem matrilinear. Não sei se é parecido no Brasil. Entre os macuas, a mulher é que é a chefe da família, ela é que vai desposar o homem, os filhos tomam o nome da esposa e ela que manda. Pensei que fosse o único lugar no mundo lá, não é só lá, né? Ah, tá bom, ok. Tá bom. São muita coisa que acontece lá, você viu. O culto dura uma noite. Por quê? Muitas das vezes. Às vezes eles ficam muitos dias, semanas, sem que o pastor chegue lá para visitar. No dia que chega lá o pastor, eles não querem sair, não. Não querem sair. Eles ficam a noite inteira, prega, vai descansar, volta, prega, prega, prega. Oi, meu Deus, que bênção, viu? Que bênção, viu? Não precisa de sermão, só precisa da Bíblia. Porque sermão não serve. Conforme eu falei, eu poderia compartilhar muita experiência com vocês, tanta experiência que a gente temos tido, mas eu quero compartilhar a palavra de Deus consigo. Salmo 103. Vocês vão me perdoar, a língua portuguesa não é minha língua materna, não é minha segunda, não é minha terceira, não é minha quarta língua, é uma das línguas que eu fui aprendendo por aí. Não é? Eu tenho a minha língua própria, a língua do meu pai, da minha mãe, a língua do lugar onde que eu vivi, e normalmente nós falamos 3, 4, 5 línguas, eu falo 8 apenas, e... Sim, além do português, inglês, por aí fora. Tá bom, tudo bem. Então, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu vou falar em português. Se eu me perder, Marta, eu começar a falar na minha língua, você vem rápido, começa a traduzir aqui. Tá bom? Porque algumas coisas fazem sentido na nossa língua.
E Salmo 103, versículo 15 e versículo 16. Louvo a Deus. Culto de missões. Eu quero falar sobre missões. Eu vi algo tremendo. Não temos muito tempo para compartilhar, né? Porque lá em Moçambique o culto, sabe a que horas termina? Quando o pastor fala, olha, agora o culto já terminou, vão em paz, que Deus vos abençoe. Aí não importa, o horário é o pastor, mas aqui o horário é o relógio. Eu vou tentar obedecer. Tá bom. Salmo 103, colocaram bem na minha frente. Eu estou olhando e repreendendo no nome de Jesus. Salmo 103. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Quer dizer que ele prospera, ele cresce, ele desenvolve, ele conquista muitas coisas, consegue bens e vai crescendo, cria família e faz muitas coisas. A realidade bíblica diz que ele floresce. Pois, um dia, soprando nele o vento. São dois aspectos. O primeiro aspecto é de florescer. O outro aspecto, o vento. Diz que quando vem o vento e sopra, esse homem que floresceu, esse homem que prosperou, esse homem, essa mulher que cresceu, ela simplesmente desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Quem crê, diga amém. Algo muito impressionante no Brasil. Eu fico impressionado. Sempre que eu venho no Brasil, eu fico impressionado. Eu não me habituo ao vosso país. É o que falou a Marta. Se alguém perguntasse, você gostaria que Moçambique tivesse a mesma qualidade de vida que tem no Brasil? Você gostaria que Moçambique tivesse todas essas bênçãos que o Brasil tem? A gente não saberia responder. Mas a gente não diria sim. Porque algumas coisas me impressionam no Brasil. Uma das coisas que me impressionam são as oportunidades que vocês têm como igreja do Senhor. São as oportunidades que você tem como povo brasileiro. A Marta falou, vocês plantam e vocês colhem. Vocês têm chuvas, as coisas vão acontecendo. Vocês têm muitas possibilidades que vocês não imaginam. Muitas das vezes vocês não sabem que o paraíso que muitas crianças estão pedindo, colombianos, africanos, chineses, você não sabe que talvez esse paraíso que eles esperam é o paraíso que você vive. É isso que você vive. Diferente de ver uma mãe falar, pastor, eu quero dar testemunho, quero falar, me dá oportunidade, pastor. O que aconteceu? Falou, durante um mês, um dia durante o mês, Deus me deu a bênção de eu ter pão para comer com os meus filhos. Por isso eu quero agradecer a Deus. Talvez você não sabe, não entenda o paraíso que você está vivendo. O que está acontecendo consigo. O que me impressionam são essas oportunidades todas. Mas vamos falar de um assunto. O que me impressiona no Brasil é porque todo mundo tem Bíblia. E deve ter alguém que tem mais de uma Bíblia. 3, não vou falar mais, senão vou pecar. 4 Bíblias. Enquanto nós vemos em alguns lugares, mesmo nós na África, chegamos numa igreja, com muita gente, deixamos uma única Bíblia. Como é que vamos fazer para ler essa Bíblia? Vocês vão ter que se revezar. Vocês vão ter que se revezar. Às vezes você chega na igreja, alguém tirou uma página da Bíblia para ler em casa. Porque não tem a palavra de Deus. Está querendo, está precisando. Vai ficar na fila
para ter oportunidade de ler a palavra de Deus. E no Brasil me impressiona muito que vocês têm pastores. Interessante, tem pastor na igreja. Tem missionários. Tem pessoas que pregam a palavra de Deus. Você vai à igreja com expectativa de ouvir a palavra de Deus. Existem estações de rádio, de televisão, existe tudo isso. É tanto conhecimento bíblico. Escola dominical, eu quero que vocês têm. Vocês têm tanto, têm livros, têm folhetos, vocês têm tudo isso. Todos os dias, vocês são bombardeados de muita informação, de muito conhecimento bíblico que chega para vocês. O conhecimento que você adquire no Brasil, numa igreja organizada, em que você tem escola dominical, em que você tem livros, você tem toda essa informação, você estaria qualificado em uma das minhas igrejas para você ser o pastor da igreja. O conhecimento que você recebe em 6 meses, estando presente numa escola, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, do jeito que é pregado na igreja, com 6 meses de igreja, você estaria qualificado para ser um teólogo na África. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E se nós começarmos a pensar, o que está acontecendo? Você tem muito conhecimento. Mas a minha pergunta, o que faz com esse conhecimento? O que faz com esse conhecimento? Se nós começarmos a olhar para alguns países, a gente pode ver o caso da Índia. 1 bilhão de pessoas, cerca de 500 milhões de pessoas ainda não ouviram falar uma palavra, que é a palavra Jesus. Você chega em países como Turquia, você vai ter somente 200 crentes. Não tem mais do que isso. Você vai para o Afeganistão, você vai para muitos lugares. Na África, conforme eu estava falando, são 50 mil pessoas para um missionário. Isso quer dizer, em muitos lugares, a palavra de Deus não chega. Em muitos lugares, esse privilégio que você tem, as pessoas não têm recebido. Parece que no Brasil, as pessoas estão preocupadas em receber conhecimento. E o conhecimento se tornou espiritualidade. Porque a pessoa quer receber, quer conhecer. Isso se tornou espiritualidade. Porque eu sei, porque eu conheço, porque eu amo a Jesus. Se você amasse a Jesus, do jeito que você fala que ama a Jesus, se você conhecesse a Deus, do jeito que você fala que conhece a Deus, se você conhecesse a palavra de Deus, do jeito que você fala que conhece a palavra de Deus, nós aqui, nesta sala, nesse templo, poderíamos fazer a revolução nesse mundo. A gente poderia mudar o mundo. Mas por que tanto conhecimento? Tanto conhecimento para só nós termos e guardarmos e não fazer nada. Por quê? Há pessoas que vêm para a igreja porque querem ter boas casas. Há pessoas que vêm para a igreja porque querem ter uma boa saúde. Outros vêm para a igreja porque querem ter status. Não entenderam porque que foram chamados. Simplesmente a pessoa se acomodou e se tornou num SSS. Salvo, satisfeito e sentado. O que vocês fazem com tanto conhecimento? A primeira igreja que eu fui pregar, pela primeira vez, eu só sabia que isto era a Bíblia, não sabia nada. Coloquei a palavra de Deus, coloquei a Bíblia na mesa, eu deixei, joguei, para que se abrisse uma pequena página. Abriu-se números. Eu falei, eu não sei o que falei, não sei o que eu preguei, mas eu quero te dizer, com essa falta de conhecimento, esse conhecimento mínimo, Deus tem feito grandes milagres, Deus tem feito grandes coisas. Mas não fique confortável, não. Porque aquele a quem muito foi dado, muito lhe será requerido. Muito será requerido.
Nós continuamos dizendo, eu creio, eu vou, eu conheço o Senhor, eu estou aqui. É isso que me impressiona. O que vocês fazem com o conhecimento que vocês têm? O que vocês fazem com tudo isso que vocês têm recebido? O que vocês fazem com o tamanho de bênçãos que vocês têm recebido diante do Senhor? Moçambique está sendo atacado agora pelo Estado Islâmico, Boko Haram. Estão entrando lá, no norte de Moçambique, perto de Nampula, onde a gente tem igreja. Eles vão lá, sabe qual é o alvo? É qualquer um que diz que conhece a Jesus. Eles matam, queimam igrejas, destroem. E eles fazem isso. E o que é a nossa expectativa? Para que no meio disso aconteça alguém que diga assim, eu conheço a Jesus. Porque conhecer a Jesus não é falar. Conhecer a Jesus não é gritar. Conhecer a Jesus é fazer a vontade de Deus. Conhecer a Jesus é dizer, eis-me aqui. Um dos moços foi preso lá do Estado Islâmico. Você sabe, aqueles países é diferente daqui. Pegaram e falaram, ele vai ser morto no dia seguinte. E deram a oportunidade para ele falar. Ele falou, tudo bem, eu estou feliz, porque eu vou ser morto no dia seguinte. Porque eu sei que ainda que me matem, o Estado Islâmico deu um passo, deu um avanço. Eu sei que vou morrer por uma causa que vai resultar. Porque se a coisa continuar desse jeito, a África toda vai se tornar islâmica. Só a África, a América toda vai se tornar islâmica. Nós vamos fazer isso. Tudo bem. Se uma pessoa dessas, que não conhece a verdade, ele tem uma falsa verdade, de um Deus cruel, que mata em nome da fé. E você, que conhece o Deus verdadeiro, você que conhece as Escrituras, você que lê as Escrituras, você que fala o Deus verdadeiro, fala para mim o que você tem feito. O que você tem feito com esse conhecimento? Qual é o grau de comprometimento, de compromisso que você tem com Deus diante dessas coisas que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado na sua vida? Não sei. Eu não sei o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu falei, eu fico impressionado. Mas você não sabe, o cerco está se apertando. O cerco está se apertando cada vez mais. Estão se aprovando leis contra a igreja e leis contra a família. O cerco está se apertando. Aqui em São Paulo, pelo menos um muçulmano se converte por dia. O cerco está se apertando, as coisas estão acontecendo e nós estamos fechados porque nós conhecemos a Deus. O tempo difícil vai chegar. O tempo difícil vai chegar. É tempo da igreja se levantar. É difícil. Eu vi a missionária. Quem vai para tal lugar? Gente, eu quero falar nessa noite. Você está vendo bandeiras. Você está vendo, talvez é pano ou plástico. Mas deixa eu te falar. Por trás daquela bandeira existem seres humanos. Talvez nesta noite, por trás daquela bandeira, está uma mãe que está chorando, clamando ao Senhor, derramando lágrimas, porque ela não tem leite para amamentar o seu filho. Ela não pode comer nada, ela não pode amamentar o seu filho. Ela fala, obrigado, Senhor, porque eu ainda tenho a nossa alegria. Nós dizemos, olha, eu fico feliz, porque eu tenho aonde eu posso chorar. Eu tenho um lugar onde eu posso lamentar. Eu tenho um lugar onde eu posso clamar a Deus. O que você faz com todo esse benefício? O que você faz com tudo isso que Deus tem concedido? Quando o meu pai foi preso político, o meu pai foi guerrilheiro, a minha mãe morreu, eu tinha 4 anos. Eu saía buscando comida na lata de lixo. Mas sabe o que eu notei? Quando eu cheguei no Brasil, gente, eu disse, Senhor, tomara que nos momentos mais sombrios da minha vida, que eu estivesse no Brasil, porque a lata de lixo do Brasil é
uma lata de lixo bem incrementada, bem com muita coisa, porque pessoas jogam pão na lata de lixo, pessoas jogam comida, a pessoa que não come o pão de ontem, joga lá, e quando chega a hora, levanta as mãos e diz que eu conheço a Jesus. Jesus é que você conhece. Quem é esse Deus que você está servindo? Afinal, por que nós fomos chamados? Você foi chamado por Deus. Talvez o motivo pelo qual as nossas vidas têm sido rasas, talvez o motivo pelo qual as nossas vidas têm sido insignificantes, é porque nós não entendemos o que é carregar a cruz. A palavra de Deus nos diz, em 2 de Pedro 2, versículo 21, porque para isto fossem chamados, pois que também Cristo padeceu por nós, e tendo padecido por nós, deixou-nos exemplo para que sigamos os seus passos. Voltando para a palavra de Deus, que eu li agora. Quanto ao homem, ele está batendo a porta do seu coração. Quanto ao homem, quanto à mulher, aquele que foi criado por Deus, saiba nesta noite, entenda nesta noite, que os seus dias são como a relva do campo, como a flor do campo. Floresce sim, mas o vento virá, Esta palavra não está falando dos ingleses, não está falando dos franceses, não está falando dos africanos, está falando de você que está aqui. Talvez você ache que a eternidade está muito longe. A eternidade está perto de você. Tão perto, diante dos seus olhos, que amanhã mesmo, se Ele quiser, você poderá ver ao Senhor. Que neste momento que estamos aqui, há pessoas boas, melhores do que nós, devotas ao Senhor, que estão passando desta vida para ir ver o Senhor. Saiba, homem, saiba nesta noite, você pode florescer sim, mas quando vê o vento, ele sopra. A sua casa não vai se lembrar mais de ti? A sua conta bancária não vai se lembrar mais de ti? Os seus feitos ficarão para trás? Você vai ter que comparecer diante de Deus. O que é feito daquilo que Deus tem te dado? Do privilégio de ter nascido no Brasil. Eu estava falando ontem com alguns irmãos lá em São José, dizendo o seguinte: vocês sabem, a base da alimentação na África é mandioca e milho. Ah, sim. Eu falei, você sabe de onde que vem tudo isso? Isso tudo vem do Brasil, um lugar abençoado, um lugar onde que Deus te colocou, porque Deus tem um propósito da tua vida, um propósito muito grande. Uma vez, numa das favelas lá de Bombaí, na Índia, a pior favela que existe lá, esgoto por todo lado, criança brincando na lama, nos dejetos, algo terrível, e pessoas querendo a salvação, indo no rio Gange, aquele rio cheio de dejetos, sujo, querendo a salvação. Uma vez houve uma notícia que mexeu com o mundo missionário. Estava uma criança lá, deitada, ela estava chupando leite nos seios daquele cachorro. E passou um jornalista, viu aquilo, e ele fez de propósito, ele escreveu: a cachorra é a mãe daquela criança aí. A cadela é a mãe daquela criança. Agora, olha para mim. Eu falo a sua língua. Você pode me entender porque eu falo a sua língua. Mas eu sou uma pessoa como você. Não sou elefante, não sou cobra, não sou macaco, não sou nenhum animal. Sabe qual é a diferença que existe entre eu e você? A única diferença é que você nasceu num lugar abençoado. A única diferença é que Deus te colocou no Brasil. A única diferença é que Deus te deu igreja, te deu um pastor, te deu um privilégio, um teto. E Deus tem te dado toda. Essa é a única diferença. E o que é que Deus quer por nós? Deus quer que você seja as mãos de Deus, os olhos de Deus, as pernas de Deus, a mão amiga de Deus, aquela que vai acudir. O problema, a única questão é que você recebeu mais graça no Brasil. Quando nós entendermos, assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio a vós também. Ide pregar para o Evangelho. Sejam minhas mãos, sejam meus olhos, para curar, para tocar os leprosos, aos necessitados. A Bíblia diz que Jesus ia de aldeia em aldeia, Jesus ia de povoação em povoação. Ele encontrava pessoas necessitadas, cegos, doentes, aleijados, pessoas que estavam sofrendo. E ele disse que eles eram como ovelhas sem pastor. A seara é grande, mas meus discípulos, rogai ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara, para que mande alguém que vai pegar a massa, alguém que vai se comprometer com o reino de Deus. Rogai ao Senhor para que Ele mande mais trabalhador, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Terminando. Se a igreja do Senhor, na sua vida, serve apenas para te tornar um bom pai, um homem exemplar, se a igreja do Senhor serve apenas para te tornar um homem sucedido, eu sinto muito te dizer nesta noite, você ainda está no começo, está no ABC da fé, você ainda não fez nada, ainda não encontrou o caminho do Senhor. Mas eu estou aqui, hoje dissemos vamos orar por essas nações. 99% das pessoas não irão para o campo missionário, porém, a sua vida pode estar ligada àqueles que choram nesta noite, àqueles que clamam, àqueles que precisam, Senhor. E eu lembro, há algum tempo, eu falava, mas Senhor, será que existe em algum lugar, algum povo que pode orar para Ti em liberdade? Será que existem pessoas que podem ir para a igreja sem medo que a igreja seja incendiada? Será que há pessoas que podem ir para a igreja sem medo de ser presas? Será que existem essas pessoas? Eu falava, Senhor, se existe esse lugar, se existem essas pessoas, será que eles estão orando por nós? Será que eles estão orando por mim? O que é que você tem feito com todas as coisas que Deus tem te concedido? Você está em um lugar privilegiado. Você está num paraíso que você não conhece. Um obreiro falou para mim, pastor, o que você está contando do Brasil é verdade? Sim, é verdade. Leite todo dia é pão? Sim, é verdade. Comida todo dia? É verdade. Ele falou, pastor, não me leva para o Brasil. Não me leva para o Brasil. Eu quero ficar aqui. Eu quero servir a Deus. Mas e você? O que você vai fazer para o Senhor? O que Deus está falando contigo nesta noite? Você pode fazer alguma coisa. Graças a Deus, a Igreja Batista tem muitas iniciativas missionárias, muitas possibilidades e oportunidades de você poder participar. Está aqui, você recebeu um boletim. Quantos é que vão orar? Quantos é que vão orar? Quantos é que vão pensar no seu próprio estômago? Não vão pensar no próximo. É alguém que está lá longe. Nem quero saber onde que é Bolívia. Não quero saber onde é Maldivas. Não quero saber. O que você tem feito? Aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Você pode contribuir para missões. Você pode tirar tempo para jejuar, para orar. E se Deus te chamar, você pode ir. E nessa noite, Deus te chama para uma obediência radical. Obediência radical. E saiba nesta noite, homem, mulher. Às vezes a gente chega no Brasil, você vê uma mulher com 60 anos, parece que tem 20 anos. O que aconteceu? Vai lá, o que faz? Vai lá, encolhe a pele e tudo, mas você não vai encolher os anos. Não vai encolher os anos. O tempo de Deus está determinado para cada um de nós. E Deus te chama nesta noite. Deus te chama nesta noite. Eu quero te convidar a ouvir a palavra de Deus nesta noite. Homem! Mulher! Os seus dias são como a relva. Você floresce. Mas quando chega o vento, desaparece e não se conhecerá mais. Aquilo que você fizer aqui não vai te conhecer. Você será irreconhecível, a não ser que as suas obras te acompanhem diante de Deus. Você está aqui nesta noite.
Você tem um privilégio que você não sabe, está sentado numa cadeira confortável. Numa igreja com luz. Numa igreja, não sei, com ar-condicionado. Num lugar onde você tem pessoas que pregam a palavra de Deus para ti. O que é que você tem feito com todos esses privilégios que Deus tem dado para ti? Está na hora de você acordar, porque Deus está batendo a porta. Escute a voz de Deus, porque o tempo de Deus é de Deus, não é o seu tempo. Nós queremos sincerar, mas gostaríamos de orar com você. Aí mesmo onde você está. Eu não sei o que Deus tem falado no seu coração. Eu não sei se você entendeu por que você veio parar nesta cidade. Não sei por que você veio nascer neste lugar. Talvez você pense que foi transferido pelo trabalho e veio parar neste lugar. Mas o que eu quero te dizer é que você está dentro do plano de Deus. E que os seus olhos se abram para que você entenda o que Deus tem para a sua própria vida. Quando você entender isso, tudo vai fazer sentido. Os valores voltarão para os seus lugares. Se você ouviu a palavra de Deus, eu não vou te dizer levanta e vai para a África hoje, não. Mas no mínimo, para e pense. Para de reclamar. Para de murmurar. Porque muitas vezes o que nos faz chorar são as nossas próprias mazelas. Nunca choramos pelas coisas de Deus. Eu quero te convidar, aí mesmo onde você está, se você quer servir ao Senhor. Se você vai ter um compromisso, algumas pessoas levam boletins na igreja, gasta-se muito dinheiro. E depois essas pessoas simplesmente esquecem, nem se lembram mais. De tal maneira que dói no nosso coração quando nós saímos pelo Brasil. E as pessoas saem dos cultos. E você pergunta como foi o culto. As pessoas dizem, o som não estava bom. Como foi o culto? O ar estava muito frio. Como foi o culto? Ah, mas o baixo estava desafinado. Como foi o culto? Ah, mas as cadeiras, as poltronas da igreja não estão confortáveis. São essas coisas que as pessoas prestam atenção. Talvez hoje você possa pensar diferente. Olhar para o reino de Deus. E que Deus possa te abençoar. Aí onde você está, pode ficar de pé. É um compromisso seu com Deus. Da maneira como Deus quer te usar. Se é para dar férias, se é para orar mais, se é para buscar mais, se é para usar os talentos, se é para usar a sua própria profissão, para que Deus te use. Coloque isso à disposição do Senhor. E Ele vai usar isso aí. Lokonzilavisa. Quando eu olho, Este ambanuini. quando eu olho para Cristo, Lá Yesu avambiwe kekona. ali onde Jesus foi crucificado, Nzivona ngati yakwe. eu vejo o seu sangue, Mbilu yanga ithaveka. o meu coração se exalta. Kambe ndza twisisa leswaku hi ngati leyi Eu sei que através desse sangue ndzi kume ku huluxiwa. eu alcancei a salvação. Yesu rhwalile ndzhwalo wa mina. Jesus levou as minhas cargas. Hi ngati yakwe a ndzi chunsile. Sangue, eu estou livre. Loko ndzi lavisa a liranzu na tintswalo ta mensinya. Quando eu olho o amor e a graça de Jesus, Ndza twisisa eu começo a entender leswaku liranzu la yena hi lelikulu. que o seu amor é muito grande. Loko ndzi lavisa Quando eu olho exambane. para a cruz, Laha Yesu a vambiweke. ali onde Jesus foi crucificado, Ndza nyikela evutomi bya mina. eu entrego a minha vida. Você vai fechar os seus olhos. Yehova murisi wa mina. O Senhor é o meu pastor, Ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu. não sentirei falta de nada. Yehova,
Iwene mudrisi wanga lwanzifambisaka imasiku iwe lwanzi lwelakami trikweni inkonta ya vitu jaku le jaku shwenga niloko nsingafamba akisini wakufa anzingena kuchava kombona drimwe trasitiva lesako unamini osiyanga kunzifuna ni kunzilwela kuyinkwasu loko nzina wene Yehova wanga anzinge fumarijumu loko nzilavise loko nzilavisela kawena osi anzinge diante de todos os meus inimigos, preparas-me uma mesa, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, transborda. Certamente que a verdade e as misericórdias do Senhor me seguirão todos os dias. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Lo continua Yehova wanga anzinge ou você foi chamado, ou você foi chamado. Ou você nasceu para a glória do Senhor, ou você nasceu para a glória do Senhor. E nesta noite, ouça a voz de Deus, para que Ele te use onde Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer. Nesta noite, Deus fala com você. Ele sabe quem você é. Talvez você diz: a minha saúde vai melhorar, e quando ela melhorar, eu irei. Mas é o contrário. A sua saúde, ela vai ser curada quando você for. Não é depois de você ficar bem. Talvez você diz: quando eu ganhar muito, eu vou contribuir e aí Deus me honrará. Não, é o contrário, é o que você tem hoje. Você não tem nada, mas você tem a vida. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor.
Minha oração nesta noite é que o Senhor impacte a sua vida. Entenda que você não é obra do acaso. Entenda que você não nasceu de uma maneira desastrosa. Entenda que você faz parte do quebra-cabeça de Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te honrar. E faça de você um grande homem, uma grande mulher. E a sua vida seja uma bênção. Lá comme si la vie c'est hors de ti, oh meu Senhor, nada me faltará. Se eu confiar em ti, oh meu Senhor, se eu confiar em ti, oh meu Senhor, nada me faltará. Nada. Nada me faltará. Obrigado, Jesus. Toda honra, toda glória seja para ti. Te adoramos.